Há 7 semanas atrás a gente começou essa série aqui, sendo capacitados para desfrutar do melhor da vida. Deus quer que você desfrute do melhor da vida. Ou o título alternativo, como o poder da palavra de Deus pode te capacitar para viver uma vida vitoriosa. Quem aqui quer viver uma vida vitoriosa? Faz parte da lógica humana procurar viver uma vida vitoriosa. Faz parte da lógica humana. Ninguém torce contra si próprio. Tomara que eu fracasse. Tomara que eu vá à falência. Ninguém pensa assim. Todo mundo quer suplantar as barreiras, as dificuldades e viver uma vida vitoriosa. E Deus tem uma vida vitoriosa para nós. Isso não é uma ilusão, não é uma mensagem triunfalista. Quando você lê o livro de Isaías, Deus, por boca do profeta Isaías, através da pena de Isaías, ele manda um recado para o seu povo dizendo: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão desfrutar, vão comer do melhor dessa terra. Cara, se Deus disse isso para o povo de Israel na antiga aliança, muito mais isso profeticamente funciona para nós. Se Ele queria isso para um povo que era composto de servos, muito mais Ele quer isso para um povo que é composto de filhos. Amém? É vontade dEle. Se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra, desse mundo. E é preciso que a gente entenda que em Cristo nós já não somos vítimas de maldições de qualquer tipo. Nós não somos mais vítimas de maldição de qualquer tipo, sejam elas adquiridas, hereditárias, isso não importa. Essa é uma heresia terrível que aprisionou o povo de Deus e tem aprisionado muitas pessoas ainda no reino de Deus durante muito tempo. Pelo contrário, em Cristo nós somos alvos de bênçãos hereditárias. Você e eu somos alvos de bênçãos hereditárias e nós precisamos nos conscientizar disso e tomar posse dessas bênçãos, desfrutar dessas bênçãos hereditárias. Lembre-se sempre que a obra de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós o direito de nós desfrutarmos das bênçãos de Abraão. Não são as únicas bênçãos que Deus tem para nós, mas Deus usa essa figura do Antigo Testamento, Abraão, para mostrar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Essas bênçãos, as bênçãos de Abraão, se tornaram em Cristo para nós uma herança. E para cada uma das promessas, que para Abraão eram promessas, para nós são herança. Para cada uma dessas promessas em Cristo, nós já temos o sim e o amém. Gálatas 3, os versículos 13 e 14, diz lá: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Depois em Gálatas 3, 29, um pouco mais adiante, ele diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Somos herdeiros segundo a promessa. Agora veja bem o seguinte: Deus usa Abraão como um exemplo, não para que nós desejemos ser iguais a Abraão, porque o nosso alvo é Cristo. Amém? O povo de Deus ficou tão acostumado a escutar em muitos lugares pregações só focadas no Antigo Testamento, pregações que estão destituídas de graça e que focam muito no Antigo Testamento, e a pessoa sai da igreja pensando: eu queria ser igual a Abraão, eu queria ser igual a Davi, eu queria ser igual a Moisés, eu queria ser igual a Esther, eu queria ser igual a Ruth. Entenda só uma coisa: o nosso alvo é Cristo. Amém? Você ser igual a Davi é ser menos do que aquilo que Deus planejou para você, porque Deus quer que você seja igual, semelhante a Cristo. Então Abraão é usado como um exemplo, como um tipo, para que a gente consiga entender, para que nós possamos ver através de Abraão o padrão pelo qual nós podemos discernir o nível de bênçãos com os quais o Pai quer nos abençoar hoje. Amém? Abraão recebeu de Deus a promessa de ser abençoado. Gênesis 12, 2, que a gente viu aqui na semana passada e na retrasada também, diz que Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, eu vou te abençoar. E isso se tornou parte da nossa herança em Cristo. Amém? Sermos abençoados. Ele foi declarado por Deus como uma bênção. Você, Abraão, é uma bênção. Tu, uma bênção. Isso agora é parte da nossa herança em Cristo.
É parte da bênção hereditária que nós temos através de Cristo. Amém? Fala de novo com a pessoa, você já falou isso, mas fala de novo para acreditar agora. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Se você já tem Jesus, você pode ter os defeitos que tiver, e todos nós temos defeitos, mas você é uma bênção. Talvez você não esteja vivendo na plenitude desse potencial que Deus colocou em você, mas você é uma bênção. Você ainda não descobriu isso, sua esposa ainda não descobriu isso, seu marido não descobriu isso, mas Deus já descobriu e disse que você é uma bênção. Agora falta que você bote isso para fora, que isso deixe de ser um potencial e passe a ser realmente prática de vida do dia a dia. Porque a fé sem obras, ela é morta, e você é uma bênção. Você não precisa fazer força para ser uma bênção, você só precisa depender de Jesus, crer nele, e ele vai abençoar pessoas através de você. Amém? Quantos aqui gostariam de ser bênção para outras pessoas, como canal de Jesus? Deus pode usar você e ele vai te usar. Abraão se tornou um homem fértil, frutífero, e tudo que ele tocava prosperava. Isso faz parte da nossa herança em Cristo. Sabe que os gregos roubaram uma história, ou o princípio dessa história de Abraão, para a mitologia grega. Quem já ouviu falar aqui da história do rei Midas? Só nós 4? Peraí, quem já ouviu falar da história do rei Midas? Um rei que fez um pedido aos deuses de que tudo que ele tocasse virasse ouro, e tudo que ele tocava virava ouro. Mas na verdade isso é promessa para mim e para você, para os filhos de Deus. Deus diz no Antigo Testamento: eu vou abençoar o trabalho das suas mãos. O que isso significa? Isso significa, quando você vê a Bíblia citando mãos na Bíblia significam a força de trabalho do homem. Quando fala das mãos do homem, isso significa a força de trabalho do homem. Não importa se você é alguém que trabalha com as mãos ou com a mente, ou se você faz um tipo de trabalho que não tem nada a ver necessariamente com o uso das mãos. Mas quando a Bíblia fala que eu vou abençoar o trabalho das suas mãos, Deus está dizendo: eu vou abençoar a sua força de trabalho. Para quê? Para que você seja uma bênção, para que você seja abençoado e seja uma bênção. Abraão, recebeu uma bênção especial de Melquisedeque. Melquisedeque serviu a Abraão pão e vinho. Antes do episódio de Melquisedeque, nunca ninguém tinha, a Bíblia não fala nada sobre pão e vinho, ou alguém comendo pão e bebendo vinho, mas de repente Melquisedeque apresenta a Abraão uma refeição especial, pão e vinho, e a gente sabe que esse pão e esse vinho, apresentados por Melquisedeque a Abraão, apontam para a ceia, realizada por Jesus, com os seus discípulos lá no cenáculo, que passou a ser um memorial do sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade. A gente participou da ceia, há alguns minutos atrás. Abraão também, servido por Melquisedeque. Então eu quero ver alguns pontos aqui, mais alguns pontos que falam da bênção de Abraão, que falam da herança que nós temos em Cristo, das bênçãos que foram dadas a Abraão e que se tornaram agora bênçãos hereditárias para nós. Eu vou começar pelo ponto de número 6, porque na verdade o ponto 5, 4, 3, 2 e 1, eu preguei na semana retrasada. Na semana passada eu coloquei uma ênfase aqui na questão da refeição de Abraão com Melquisedeque, pão e vinho, que Deus o abençoou. Melquisedeque deu a Abraão uma bênção, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. Eu expliquei sobre o dízimo na nova aliança e etc, mas eu vou agora continuar com aquelas bênçãos. Eu enumerei 5, se você não viu, se você não sabe, basta você entrar no site da Nova ou baixar o aplicativo e você vai ouvir a mensagem de 2 domingos atrás, é a mensagem número 5 dessa série, que fala sobre os 5 primeiros itens da bênção que nós temos em Abraão. Número 6, Abraão comeu do pão trazido por Melquisedeque, que fala do corpo de Cristo, o pão que desceu do céu. Jesus é o maná que Israel comeu no deserto. Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento que dá vitalidade e força espiritual, emocional e física. A cura que Jesus tem para mim e para você não é só uma cura física, ou como alguns pensam, apenas algo a nível emocional. A cura que Deus tem para você é física, é emocional, ela é algo que vem do mundo espiritual e ela é algo real, porque pelas pisaduras do corpo de Jesus nós fomos sarados. Agora veja só o seguinte: Abraão comeu do pão que Melquisedeque lhe ofereceu. O pão aponta para o corpo de Cristo. Jesus pegou aquele pão,
no dia da última ceia, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam todos vocês, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. E quando você vai a Isaías 53, diz que pelas pisaduras, pelas feridas realizadas no corpo de Jesus, nós fomos sarados. Agora veja só que Abraão, profeticamente, ele estava comendo do corpo de Cristo. Abraão nem sabia o nome de Jesus, nem imaginava que viria um dia esse Messias chamado Jesus, mas ele já estava profeticamente comendo do corpo de Cristo. E a Bíblia diz para nós que ele faleceu, Abraão morreu aos 175 anos de idade, em ditosa velhice, o que mostra que ele viveu uma vida com saúde. Faz parte da sua herança em Cristo, viver uma vida com saúde. Você precisa manter firme a sua confissão de fé, todo santo dia: eu tenho saúde desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde plena. Não importa o que digam os exames, os médicos, você precisa manter firme a sua confissão de fé: eu tenho saúde plena. Eu tenho saúde plena. E quando você come do pão, quando você participa da ceia, você precisa lembrar que aquele pãozinho ali é o pão da cura. Ele fala de cura, ele traz à sua memória o fato de que pelas pisaduras no corpo de Cristo, você e eu fomos sarados. Amém? Pode levantar sua mão e dizer isso: pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado, eu tenho saúde plena, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça. Aleluia! Por que eu posso afirmar isso? Porque isso faz parte da minha herança em Cristo. Isso foi conquistado por Jesus na cruz. Isso foi profetizado para Abraão. Ele foi um exemplo, mas isso é uma realidade na minha e na sua vida. Amém? Em sétimo lugar, Abraão tomou do vinho que lhe foi oferecido por Melquisedeque, que fala do sangue de Jesus. Aquele vinho que Melquisedeque serviu a Abraão, e eu já disse para você aqui, Melquisedeque na verdade é uma cristofania, ou seja, foi uma manifestação de Jesus antes da sua encarnação como Jesus Cristo. Ele apareceu em algumas oportunidades no Antigo Testamento, muitas vezes a Bíblia o chama de o anjo do Senhor. No caso aqui, Melquisedeque, e quando você vai ao livro de Hebreus, você vê que só pode ser uma cristofania, que não foi simplesmente um rei de Jerusalém, porque a Bíblia diz que ele não tinha pai, não tinha mãe, ninguém conheceu nem os seus antepassados, ele não teve descendentes, ele apareceu do nada e do nada também sumiu. E Melquisedeque é citado em 3 livros da Bíblia, no livro de Gênesis, depois no livro de Salmos, e explicado com mais detalhes no livro de Hebreus. Melquisedeque, na verdade, é uma aparição de Jesus, pré-encarnação, pré-encarnado. Abraão tomou do vinho que foi oferecido por Melquisedeque, e esse vinho fala do sangue de Jesus. Romanos 4,3, presta atenção nisso aqui. Romanos 4,3 diz assim: pois as Escrituras, pois o que diz a Escritura, pois o que é que dizem as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Se você ler uma versão um pouco mais antiga, diz assim: o que dizem as Escrituras? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Se você for ver isso numa versão ainda mais contemporânea do que essa que eu apresentei aqui, vai dizer para você o seguinte: Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído a ele para a sua justificação. Para a sua justificação. Entenda só o seguinte: você e eu fomos justificados em Cristo. Quando se fala sobre justificação na Bíblia tem a ver com perdão de pecados. Quando você foi perdoado em Cristo, na cruz do Calvário, você foi justificado. Não significa que Deus olhou para os seus pecados e disse: bom, vamos esquecer isso, vamos varrer para debaixo do tapete, vamos esquecer, ninguém mais fala nisso, e fica por isso mesmo. Não, o salário do pecado é a morte. Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Deus sendo um Deus justo, ele não podia empurrar os nossos pecados para debaixo do tapete. Então Jesus disse: Pai, pode botar isso na minha conta, no tribunal da eternidade, diante do trono do juízo de Deus, que foi a cruz do Calvário. Jesus não foi meramente um advogado que tentou quebrar o nosso galho.
Jesus não estava ali diante do Pai dizendo, olha, sabe como é que é o meu cliente? Ele foi levado pelas circunstâncias, e ele fez isso porque foi o governo, foi uma situação do momento, ele perdeu a cabeça, então ele fez o que fez, porque ele foi iludido, ele foi ludibriado, e ele perdeu a cabeça, e ele fez e aconteceu. Não, Jesus não agiu como um advogado que tenta encobrir os erros do seu cliente. Jesus, ele disse, não, realmente ele errou, eles erraram, eles têm culpa no cartório, eles merecem a morte, mas bota isso na minha conta, eu vou pagar o preço por eles. O pecado não ficou impune, o pecado foi pago por Jesus. O pecado foi pago por Jesus. Por isso hoje, você e eu somos pecados de forma plena, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O diabo nunca vai poder dizer para Deus, Deus, mas eles não pagaram pelo pecado. Não, o nosso pecado teve um preço, e o preço foi pago, e Jesus disse, põe na minha conta, e Ele nos justificou. Ele não nos justificou com uma desculpa, coitados, eles não têm culpa de nada, não estão sabendo, não, Ele nos justificou pagando o preço pelo nosso pecado. Então, no momento em que você foi perdoado, você foi justificado. Ora, se Abraão foi justificado, é porque ele foi perdoado. Quando é que Abraão foi perdoado? Quando ele tomou do vinho que Melquisedeque ofereceu a ele. Ele foi justificado. Quem é justificado diante de Deus, é justificado de todos os seus pecados. Abraão bebeu do cálice que apontava para o sangue redentor de Jesus. Se ele foi justificado, ele foi completamente perdoado. Quando você e eu tomamos do cálice da ceia, nós nos recordamos que o sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados, e que nós fomos perdoados por completo, a dívida foi paga por completo, e por isso Jesus da cruz bradou, tetelestai, pago por completo, pago por completo. Por isso, eu não consigo entender, e ao mesmo tempo eu entendo, é difícil de botar na cabeça de alguém que foi educado na religiosidade, de que os nossos pecados foram pagos de maneira plena, pecados passados, presentes e também futuros. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nenhum de nós aqui era nascido, e Ele estava pagando por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados ainda eram futuros, mas Ele já estava pagando pelo preço dos nossos pecados. A igreja raciocina de uma forma diferente. A igreja raciocina assim, você vem andando na vida, pecador, aceitou Jesus, daqui para trás, foi tudo perdoado, e daqui para frente é por tua conta. Você vai ter que chorar, pedir perdão, jejuar até o umbigo encostar na coluna vertebral, para você ser perdoado. Não, peraí, eu já fui plenamente perdoado de todos os meus pecados, e você também. Pastor, mas isso não é o que dá licença para as pessoas pecarem? Ninguém precisa de licença para pecar. Ninguém pede, nunca ninguém chegou para mim para dizer, pastor, só me dá uma licencinha para eu... É só um adultériozinho, de leve. Nunca ninguém me pediu licença, e que eu saiba, nunca ninguém pediu para Deus. A pessoa está diante do pecado, ela sabe, meu Deus do céu, não resisto, vou meter o pé na jaca, depois Deus perdoa. Não. Quando você começa a entender que você foi plenamente perdoado, é isso o que conduz você a entender a bondade de Deus, e a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, porque o amor de Cristo derramado sobre os nossos corações nos constrange. Se o amor de Cristo não constranger o teu coração, eu posso dar bronca, eu posso te exortar, eu posso profetizar e dizer que o inferno vai vir sobre você, e você não vai se arrepender. Você pode até chorar diante de mim, tem razão, pastor, acho que Satanás me pegou dessa vez. Você pode até chorar, mas o verdadeiro arrependimento vai acontecer quando você olhar para Deus e perceber que Ele não está olhando para você com as sobrancelhas assim para baixo, com o olho cheio de fogo, querendo consumir você, quando ele era apontado, querendo te mandar um raio na cabeça. É quando você entender que Ele continua de braços abertos, esperando para te abraçar, porque Ele continua te amando, Ele continua te chamando de filho amado. Aleluia! Porque você foi justificado. Jesus bradou na cruz, pago por completo. Isso faz parte da nossa herança em Cristo. Isso faz parte da nossa herança, das nossas bênçãos hereditárias. Amém? Em oitavo lugar, a aliança que Deus firmou com Abraão foi um pacto que Deus estabeleceu consigo mesmo
de abençoar Abraão de modo incondicional. Talvez você olhando aqui não consiga entender plenamente o que isso quer dizer. Mas eu vou explicar para você direitinho o que quer dizer esse ponto aqui, número 8. A aliança que Deus firmou com Abraão, Abraão firmou com Abraão, Deus afirmou com Abraão uma aliança. Mas essa aliança, na verdade, foi um pacto que Deus estabeleceu consigo mesmo de abençoar Abraão de maneira incondicional. De modo incondicional. Veja bem o seguinte: depois daquele encontro de Abraão com Melquisedeque, Deus disse a Abraão que ele, Deus, seria para Abraão o seu escudo e o seu galardão. E a gente viu aqui na semana passada que essa palavra escudo está implícito aí que Deus seria a sua proteção. Isso faz parte da sua herança em Cristo. Deus é a sua proteção. Você precisa sair de casa clamando o sangue de Jesus. Senhor, eu estou saindo, na rua tem bala perdida, na rua tem acidente, mas eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, e se tem alguma praga me esperando aí fora, a tua palavra diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Amém? E você precisa andar por aí clamando o sangue de Jesus, porque Ele é a tua proteção, mas Ele também é o teu galardão. A gente viu que essa palavra galardão no hebraico é sakar, e sakar significa pagamento, salário, sustento, prêmio, e significa favor. Eu sou aquele que te favorece. Você precisa manter firme essa confissão de fé. Eu sou favorecido por Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e declarar isso? Eu sou favorecido por Deus. Aleluia! Eu sou favorecido por Deus. As pessoas podem olhar para mim e dizer assim: poxa, você tem muita sorte. Eu não tenho sorte, eu tenho favor. O que eu tenho é favor de Deus. O que eu e você temos é favor de Deus. Até aquela ceia acontecer, Abraão tinha recebido bênçãos e promessas da parte de Deus. Mas no coração de Abraão ainda havia dúvidas. No coração de Abraão ainda havia dúvidas. Depois daquela ceia profética com Melquisedeque, depois de Deus prometer para Abraão: Abraão, eu serei o teu escudo e o teu galardão, Deus já tinha prometido um bocado de coisa para Abraão. Abraão, eu te abençoarei. Abraão, seja você uma bênção. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E agora Deus diz para ele: eu serei o teu escudo, eu serei o teu favor, a tua proteção, e o teu prêmio, o teu galardão. E aí Abraão não aguentou. Abraão já tinha aquelas dúvidas rolando dentro da cabeça dele, mas naquele momento em que Deus disse para ele: peraí, Deus já me prometeu um filho, Deus já me prometeu a terra de Canaã, Deus prometeu me abençoar, Deus prometeu que eu seria uma bênção, Deus me prometeu agora que Ele é o meu escudo, que Ele é a minha proteção, Ele agora disse que Ele é o meu galardão, o meu prêmio, o meu salário, o meu favor, Ele é a favor de mim. Peraí, eu tenho que perguntar uma coisa aqui para Deus. E Abraão faz duas perguntas. Faz duas perguntas para Deus. A primeira delas: Senhor Deus, se você vai me abençoar tanto assim, se realmente eu sou uma bênção, se realmente você é o meu favor, você é a minha proteção, o que você me dará se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão não tinha filhos. Quem ia ser o herdeiro de tudo aquilo que ele tivesse adquirido ao longo da vida? O servo mais antigo da casa dele, esse homem chamado Eliezer ou Eliezer, como você queira. E a segunda pergunta: Senhor Deus, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? É uma terra muito grande. Como é que eu vou saber que vou herdar isso? Eu tenho uma dúvida aqui. Eu não estou conseguindo visualizar ou entender como é que eu vou ter essa descendência. O que você vai me dar se eu não tenho descendente? E como é que eu vou herdar essa terra? Aí Deus manda que Abraão sacrifique alguns animais, e especificamente ele manda Abraão sacrificar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e um pombo. 5 animais para o sacrifício. 5 é um número que aponta para graça. Deus não mandou ele sacrificar 3, nem 6, mas mandou ele sacrificar exatamente 5 animais. E firma com Abraão uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue era o compromisso mais sério
que alguém poderia fazer com uma outra pessoa no tempo de Abraão. Em algumas tribos africanas, ainda hoje, se pratica a aliança de sangue. Não é algo tão frequente, mas no século retrasado, não sei se você já ouviu falar de um evangelista, missionário inglês, chamado Livingstone. O Dr. Livingstone, ele evangelizou a África de uma ponta a outra. E em muitas tribos africanas onde ele chegava, ele evangelizava e o chefe da tribo fazia com ele uma aliança de sangue. Como é que era feita uma aliança de sangue? A aliança de sangue, você tinha que pegar alguns animais, ou um animal, sacrificar um animal, derramar o sangue do animal, e diante daquele sacrifício, ficaria estabelecida uma aliança. Olha, agora os meus problemas são seus e os seus problemas são meus. Agora a gente tem uma aliança, e essa aliança, ela transborda a nós dois, porque ela também vai para os nossos filhos, e netos e bisnetos. Mas para você ter uma ideia de como é que isso funcionava, no ritual do sacrifício para firmar uma aliança e garantir o cumprimento das promessas, já estavam embutidos, naquele sacrifício de Abraão, já estavam embutidos e simbolizados vários dos elementos das bênçãos que nós temos em Cristo. Deixa eu mostrar para você como é que funcionava, para que você entenda bem como é que funcionava aquilo ali. Por exemplo, se eu quisesse firmar uma aliança com o Bené. Bené, vem cá. A gente ia sacrificar um animal. Um boi. A gente ia sacrificar um boi. Deixa eu ver aqui um boi. Duda, vem cá. Gabriel, vem cá junto. Vocês dois vão ser o boi aqui. Hã? Sim, então vou falar. Então olha só. Vem cá, na verdade vocês dois são um boi só. Ok? Vocês são um boi só. Eu vou firmar uma aliança com o Bené. Esse é o compromisso mais sério que alguém poderia. Você não firmava uma aliança com qualquer um. Você não firmava esse tipo de coisa, você não fazia com qualquer pessoa. Você fazia com alguém que você tinha uma certeza, não, essa pessoa, ela tem o que eu preciso e eu tenho o que ela precisa. Essa pessoa, ela é confiável. Essa pessoa é alguém em quem eu posso depositar minha confiança, porque ela não vai falhar. Porque depois que a gente estabelecer essa aliança, se ela não cumprir, ou eu não cumprir a minha parte, ou a parte dela na aliança, vai dar ruim para um de nós. Então o que a gente fazia? Trazia um boi, pegava uma faca, na jugular do boi, sangrava o boi e não botava numa bacia, deixava esse sangue espalhar no chão. Você consegue entender que o sangue, o volume de sangue de um boi dá uma bela poça de sangue? A gente deixava o boi morreu, ok? Está de pé aqui, mas já está morto. A gente pegava um facão, dividia esse boi ao meio. Cai morto aí, boi. Isso é que é a morte do boi, interpretada. Dá um pouquinho mais de espaço aqui. Então aqui as duas metades do boi, morto, deitado numa poça gigante de sangue. Agora, eu e o Bené, nós começávamos a declarar o que era o pacto dessa aliança. Bené, a partir de agora, os seus problemas são meus. Se você tiver sem grana para pagar a conta de luz, eu pago. Agora, os meus problemas são seus. Se eu tiver algum problema na minha família, alguém na minha família precisar de correr para o hospital, você é responsável por me ajudar. Se eu não tiver os recursos, você vai me dar os recursos e a gente vai viver nessa troca, um dando suporte ao outro. Isso vai transbordar para os meus filhos, para os seus filhos, eles vão ter essa aliança através de nós. Agora, se um de nós falhar, vai dar ruim, porque essa era a parte mais crucial da aliança. Era o momento em que a gente andava em torno das duas metades do animal sacrificado, fazendo uma forma de 8, que significa o 8 deitado, é o símbolo da eternidade, é o símbolo do infinito, e a gente andava, eu e o Bené, fazendo um 8, declarando o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir a minha parte na aliança, que eu seja vítima desse tipo de coisa, que seja derramado o meu sangue, se eu não cumprir a minha parte nessa aliança. E quando nós, conforme andávamos e declarávamos isso, haviam testemunhas que olhavam e diziam: cara, está selada a aliança, é uma aliança de sangue, é uma aliança de sangue, é uma aliança que não pode ser quebrada. Obrigado, boi.
outra metade do boi. É uma aliança que não podia ser quebrada. Agora, olha só que coisa interessante. Deus coloca e manda Abraão colocar, para firmar essa aliança, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, e na verdade, na Bíblia está escrito cordeiro, mas no original é carneiro. Um carneiro, uma rolinha e um pombo. Cada animal desse tem um significado em Jesus, porque uma novilha será depois uma vaca, mas ainda não é uma vaca, é uma novilha. Ela ainda é uma vaca, porque esses animais, Abraão diz o seguinte, Deus disse o seguinte para Abraão: você vai pegar esses animais e cada um deles tem que ter 3 anos. Uma novilha aos 3 anos ainda não é uma vaca, mas um cordeiro aos 3 anos já é um carneiro. E aí você vai pegar que uma novilha aponta para louvor, um boi, depois que o novilho cresce e vira um boi, o boi, ele significa, na Bíblia, um boi aponta para um líder. Ele é um líder, ele simboliza um líder que é forte, que vai à frente, mas que é manso, que não é selvagem, mas que é manso. A novilha não, a novilha ela aponta para louvor. Ela tem o frescor ainda de ser muito novinha, que pula para lá e para cá, aponta para louvor. Uma cabra, a cabra aponta para o pecado. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, levando o sangue não de um cordeiro, mas de um bode. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote não levava o sangue de um cordeiro, o povo sacrificava cordeiros. Mas o sumo sacerdote sacrificava 2 bodes, o primeiro por si próprio, pelos seus pecados, o segundo pelos pecados do povo de Israel, e era com esse sangue que ele entrava no Santo dos Santos, com o sangue de um bode. Uma cabra aponta para o sacrifício pelo pecado. Um carneiro, um cordeiro é um carneirinho ainda pequenininho, mas um cordeiro que cresce com 3 anos de idade já é um carneiro, e o cordeiro aponta para perdão de pecados, mas um carneiro aponta para a consagração de Jesus. A consagração de Jesus. Jesus se consagrou a uma obra, vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele se consagrou a isso. Uma rolinha, os pássaros, com exceção do Espírito Santo, com exceção da pomba, os pássaros que aparecem no livro de Levítico, que são pássaros próprios para o sacrifício, não urubu, não pelicano, mas os pássaros apropriados para o sacrifício, como era o caso da rolinha, eles apontam para a oração atendida. Oração atendida. Não sei quantos de vocês assistiram a uma série que eu preguei, ainda lá na nossa antiga sede, sobre as vestes do sumo sacerdote. Quem é que estava lá e assistiu essa série? Ok, tem um bom número. Uma das coisas que eu expliquei aqui é que uma das tarefas do sumo sacerdote era pegar uma pomba, sacrificar essa pomba, mergulhar essa pomba no sangue e depois soltar essa pomba. Essa pomba, ela aponta para as orações respondidas. Por quê? Porque a oração no Antigo Testamento fala que as nossas orações, elas sobem a Deus como se fosse incenso. E um pássaro é um bicho que sobe. Então as orações apontam para a oração atendida. E o segredo da oração atendida, deixa eu dizer para você, Deus quer responder às suas orações, sempre, de maneira positiva. A religiosidade diz que você ora e Deus diz sim, ou não, ou talvez, espera, é no meu tempo, não é no seu. Já ouviu isso? Pois é. Onde é que está escrito isso na Bíblia? No livro de Heresias, capítulo 4, versículo 3. O segredo da oração atendida, Deus só diz sim ou não. Quando é que Deus diz sim? Quando você ora ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, pela fé, que é a convicção, a certeza de que Deus está ouvindo e vai responder, com base naquilo que Ele já prometeu. Você não está orando pedindo a Deus alguma coisa amalucada. Você está pedindo pelas suas necessidades, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. E entenda uma coisa, Deus quer realizar os seus sonhos. E quando você pede, na Bíblia tem promessa para tudo quanto é necessidade que você possa ter. Não fica uma de fora. Então quando você ora pedindo ao Pai, em nome do Filho, com base naquilo que Deus já prometeu,
pela fé, que é a certeza, a convicção de que Deus está ouvindo e já vai te responder, essa oração sempre vai ser atendida positivamente. Deus nunca vai dizer não, se você orar dentro dessa receita, desse modelo, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, com base nas promessas, pela fé. Pastor, mas e os nossos sonhos? Já ouvi falar que nós temos que abandonar os nossos sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. Cara, eu já vi pastor pregando sobre isso, traz um peso sobre as pessoas danado. Seus sonhos não valem nada, seus sonhos são lixo. Você tem que começar a sonhar os sonhos de Deus, jogue fora o seu sonho. Aí você começa, peraí. No momento em que você se converteu, você se tornou um só espírito com o Espírito de Deus. Então agora os seus sonhos e os sonhos dele são a mesma coisa. Você agora possui a mente de Cristo. Então você está sonhando os sonhos dele. No Antigo Testamento, gente, não é no Novo Testamento, no Antigo Testamento, por boca do profeta Jeremias, Deus disse para o seu povo o seguinte: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. São planos de paz, shalom. Shalom que significa paz por dentro, paz por fora, prosperidade, vida abundante, família abençoada, cura, libertação. Sou eu que tenho planos de paz, de shalom e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Ele não disse para dar a vocês o futuro que eu desejo, mas o futuro que vocês desejam. Por quê? Porque quando você se une ao Senhor, você se torna um só espírito com Ele. E você não precisa de ser uma pessoa espiritual para saber quando um pensamento vem do inferno ou da carne. Você não precisa. Vem um pensamento na sua cabeça, rapaz, uma vontade de pegar a mulher do vizinho, adulterar. Você não diz assim, sabe de uma coisa, vou orar ao Senhor para saber se realmente é da vontade ou não que eu adultere. Senhor, fala comigo, meu Deus, é da tua vontade ou não que eu caia e meta o pé na jaca? Você não precisa orar. Aliás, você não precisa nem ser muito inteligente. Se você tiver só 2 neurônios, um para levar, outro para trazer, você já vai saber que aquele pensamento é da carne, é do inferno, não é de Deus. Mas quando um projeto vem na sua cabeça, e é um projeto de progresso, que vai abençoar a sua vida, a sua família, gente à sua volta, esse pensamento é de Deus, por maior e mais maluco que ele possa parecer. E Deus não te dá sonhos pequenos, porque Deus é um Deus grande. Deus não te dá sonhos pequenos, mirrados. Deus te dá sonhos grandes. Quando você sonha o que Deus sonha, te parece absolutamente impossível, e é impossível, e graças a Deus é impossível, porque quando o sonho se realiza, você sabe, não foi o meu braço forte, foi o Espírito de Deus que me conduziu para esse milagre. Não foi a minha inteligência, não foi a minha capacidade, foi Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, Abraão teve dúvidas, e é normal ter dúvidas. Sabe, algumas semanas atrás teve um jovem aqui, ele veio conversar comigo, um outro jovem que trouxe ele à igreja, convidou ele para vir à igreja, ele veio à igreja, e aí depois ele veio conversar comigo aqui, o rapaz me apresentou, o amigo, falou, olha, ele está querendo se aproximar de Jesus, mas ele tem muitas dúvidas. Ele falou, pastor, eu estou assim, querendo me aproximar mais de Deus, mas o problema é que eu não consigo aceitar Jesus, porque eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu falei, eu também. Aí ele me olhou assim, é mesmo? Acho que ele pensou o seguinte, o pastor não tem dúvida? Não, eu tenho mais dúvidas do que qualquer um de vocês aqui. É por isso que eu vivo o dia inteiro com a cara na Bíblia, tentando encontrar respostas para as minhas dúvidas. É por isso que eu estudo, por isso que eu leio, compro livro e tal, para tirar dúvidas, porque a dúvida, na verdade, é a mãe da fé. Sem dúvida você nunca terá uma fé genuína. A fé cega não pergunta nada, a fé inteligente questiona para achar respostas em Deus. A fé inteligente não busca respostas na ciência, não busca respostas na filosofia, a fé inteligente busca respostas em Deus. E eu tenho uma penca de dúvidas, mas eu vou à palavra para que Deus tire as minhas dúvidas. Quando eu falei isso para o rapaz, parece que caiu uma escama dos olhos dele. Ele sorriu, os olhos dele brilharam. Por quê? Porque, caramba, o pastor também tem dúvida. É normal ter dúvida, e é bom ter dúvidas, porque são dúvidas que geram depois em nós, quando as dúvidas são sanadas, são solucionadas, se estabelece no nosso coração uma fé com uma raiz profunda, que nada que o inferno possa fazer, arranca aquela convicção, porque você passou já pela fase da dúvida, e você já obteve as respostas de Deus, amém?
uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha, um pombinho. No tempo de Abraão, quando duas pessoas firmavam uma aliança de sangue, aquilo era algo extremamente sério. Algo extremamente sério. Agora olha só que coisa interessante. Na hora de firmar as condições da aliança, a Bíblia diz que Abraão caiu num sono profundo. Caramba! Na hora mais importante, Abraão, traz os animais. Abraão trouxe. Abraão, sacrifica os animais. Abraão sacrificou. Abraão, ajeita tudo aí. Agora é a hora de nós proclamarmos bênçãos e maldições dessa aliança. E aí Abraão... E Deus passou sozinho entre os animais, na forma de uma tocha de fogo. Abraão, nesse pacto, ele foi nada mais nada menos do que uma espécie de espectador passivo daquele ritual de aliança. Abraão estava nervoso, estava ansioso, e ele começou a se agitar, a botar animal para cá, animal para lá, e ajeita, e tal, e começaram a vir as aves de rapina, começou a vir urubu, para tentar bicar, lógico, sentiu o cheiro de sangue, tem carniça, vieram eles, e Abraão espantando os bichos e tal, e Deus falou, cara, Abraão está muito ansioso, não dá para deixar ele simplesmente assistindo, porque ele vai se meter, ele vai querer andar no meio dos animais, então eu vou dar anjo anestesista, por favor, vai lá, dá um roipinol para Abraão. Deu um roipinol espiritual. Abraão caiu num sono profundo e Deus passou sozinho entre as partes do sacrifício, e é como se Deus estivesse dizendo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte na aliança. E o que Abraão teve que fazer? Só teve que assistir. Abraão não fez promessa, não fez juramento, não fez nada, Deus fez tudo. Por isso eu digo para você, que Deus fez um pacto consigo mesmo, de abençoar Abraão incondicionalmente, não dependendo do desempenho de Abraão. Deus jamais lá na frente foi cobrar de Abraão, Abraão, olha o que você prometeu naquele dia da aliança, você prometeu. Não, eu não prometi nada, eu estava dormindo, você passou sozinho no meio daquelas partes dos animais, e eu simplesmente estava assistindo como alguém que estava ali inerte. Da mesma forma, diante da cruz, você e eu estávamos inertes. Jesus fez tudo sozinho, e ali ele bradou, está consumado, tetelestai. Cara, tetelestai, a Bíblia diz que Jesus bradou. Eu já li alguns livros de legistas, patologistas, médicos tentando explicar a morte de Jesus. Não, porque o camarada na cruz, ele fica pendurado e começa a falhar a musculatura intercostal, começa a cansar e o cara não consegue respirar, e daqui a pouco o coração não aguenta, infarto, explode. Pode inventar o que for, explicar a fisiopatologia da morte de Jesus, mas Jesus não morreu porque ficou com falta de ar, não morreu porque infartou, porque o coração explodiu. Jesus entregou o Espírito ao Pai. Não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os gentios que mataram Jesus, não foi o sumo sacerdote, não foram os romanos. Quem matou Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus entregou o Espírito ao Pai. Se Jesus não tivesse entregue o Espírito ao Pai, ele estaria pendurado naquela cruz até hoje, vivo. E a gente estaria indo a Israel, não para ver a fortaleza de Davi, não para ver o lugar lá, o monte Hebron, a gente estaria indo lá para ver a curiosidade do homem que está pendurado numa cruz há 2000 anos e não morre nunca. Porque na cruz, Jesus, o sujeito com falta de ar não brada, ele teria feito assim, tetelestai. Jesus bradou. Quem está com falta de ar não brada, não grita, mas Jesus bradou, tetelestai. E depois disso, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém matou Jesus. Sabe, Pilatos pensou que tinha esse poder, falou para Jesus, Jesus, se você disser o que eu quero ouvir, eu livro a sua cara agora, eu te mando embora, acabou o problema, fala o que eu quero ouvir e está tudo resolvido. Jesus olhou para Pilatos e falou assim, pô cara, tu está por fora, coitado, inocente, sabe de nada. Pilatos, você não sabe que se eu quisesse, eu poderia clamar ao meu Pai, e Ele mandaria agora legiões e mais legiões de anjos, e acabava com essa papagaiada toda aqui num instante. Eu poderia clamar ao meu Pai, Ele mandaria legiões de anjos. Ouça bem o seguinte, Pilatos, a minha vida ninguém a toma, eu voluntariamente a entrego. Ninguém matou Jesus, Ele entregou o Espírito ao Pai. Aleluia.
Tudo que Abraão precisou fazer dali para frente foi crer na bondade e na fidelidade de Deus. O que você e eu precisamos fazer para que Deus nos abençoe? Crer, 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 crer. O que a gente precisa é crer, crer que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de herança, Ele nos concedeu uma herança em Cristo. Você e eu temos bênçãos hereditárias. Eu creio, eu creio, eu creio, por isso eu sou abençoado, e por isso eu declaro, amém? Aleluia. Deus fez um pacto consigo mesmo para abençoar Abraão. Isso é graça, e é graça superabundante. Isso é graça superabundante. Deus deixou Abraão de um lado e fez um pacto consigo mesmo, e tudo isso apontava para Jesus. Tudo isso apontava para Jesus. Ele se tornou o sacrifício perfeito. Ele firmou uma aliança definitiva, incondicional, perfeita, para que nós que não tínhamos nada para oferecer para Deus, agora pudéssemos desfrutar de todos os benefícios dessa aliança, apenas crendo. Quando você vem para Jesus pela primeira vez, você pensa que está trazendo um monte de coisas. Eu vou levar os meus pecados para Jesus, eu vou levar uma oferta para Jesus, hoje eu vou entregar o meu coração para Jesus. Mas a verdade, quando Deus olha para você, Ele te vê de mãos vazias. Nós chegamos para Jesus de mãos vazias. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu creio que você é o Senhor e o Salvador, e eu coloco a minha vida nas suas mãos. Isso produz salvação. Depois que você chega a Deus de mãos vazias, Ele enche as suas mãos, e nunca mais você vem à presença de Deus de mãos vazias. Você não vem ao culto de mãos vazias. A igreja raciocina tudo ao contrário. Eu não conheço Jesus, vou à igreja de mãos cheias para entregar para Jesus, e depois que eu me converti, agora eu chego na igreja de mãos vazias. É o contrário. Eu chego a Jesus de mãos vazias, mas depois que eu sou convertido, depois que eu nasci de novo, eu sempre chego na presença dele de mãos cheias, de louvor, de adoração. Eu trago o meu dízimo, a minha oferta, eu trago o meu sacrifício de louvor, eu venho de mãos cheias para que Ele encha cada vez mais. Amém? É preciso que a gente entenda que Deus é um Deus generoso. Aleluia. Tudo que eu preciso crer, que eu preciso fazer é crer. Jesus, Ele foi à cruz para glorificar o Pai. É a imagem da novilha, do novilho. A obra sacrificial de Jesus nos redimiu de todo o pecado. É a imagem do bode, da cabra. Jesus se consagrou inteiramente à causa para a qual o Pai o enviou ao mundo. É a imagem do carneiro. Jesus, Ele abriu o caminho da oração respondida. É a imagem da rolinha. E Jesus é aquele que envia sobre nós e para nós, para viver em nós, o seu Espírito Santo, que é a imagem daquele pombo, ou da pomba. Aleluia. Para Abraão, tudo isso foi simbolizado por uma novilha, por uma cabra, por um carneiro, por uma rolinha, por um pombo. Mas para nós, a promessa é superior, porque nós já não vemos em sombras, nós desfrutamos da realidade concretizada em Cristo. Aleluia! 9. Abraão se tornou um homem cada vez mais próspero. Abraão se tornou um homem cada vez mais próspero. Isso faz parte da nossa herança. Isso faz parte das bênçãos hereditárias que Jesus conquistou para nós. Abraão se tornou um homem cada vez mais próspero. Gênesis capítulo 11, nos versículos 31 e 32, diz que o pai de Abraão, Terá, que na verdade no hebraico é Terar, saiu de Ur para ir para Canaã. Mas interessante, ele parou no meio do caminho. Se você olhar no mapa, é exatamente no meio do caminho. Ele parou numa cidade chamada Harã, e ali em Harã ele viveu até os 205 anos e morreu em Harã. Nunca chegou em Canaã. Quando você vai a Gênesis 12, os versículos 1 a 5, diz que Abraão saiu de Harã quando tinha 75 anos. Deus chamou Abraão, ele saiu de Harã quando ele tinha 75 anos. Ele levou consigo a sua esposa, seu sobrinho Ló, ele levou consigo os bens que ele havia adquirido em Harã e um grupo de pessoas que eram seus servos, e levou junto o principal, e o principal era a promessa de que Deus o abençoaria onde quer que ele estivesse. Quando você chega em Gênesis 12, 10, diz que mesmo com todos os recursos que ele possuía, Abraão teve de enfrentar uma crise de proporções aterradoras. Olha só como diz Gênesis 12, 10. Havia
fome naquela terra. Não era uma crise qualquer. Fome é uma crise extrema. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome. Então agora, aquilo que parecia para nós uma crise braba, se tornou uma crise dos infernos, porque havia uma grande fome na terra. Agora olha só, Gênesis 13, 1 e 2, diz que Abraão, quando saiu do Egito, foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Versículo 2 diz, Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Raciocina aqui comigo e presta atenção no seguinte: Abraão saiu de Ur com seu pai para ir para Canaã, pararam na cidade de Harã e ali eles viveram muitos anos. Abraão, quando saiu de Harã, saiu levando a sua esposa, seu sobrinho Ló, e levou com ele alguns servos que começaram a trabalhar para ele, e levou alguns bens, aquilo que ele tinha conquistado, aquilo que ele tinha adquirido em Harã. Qual é a diferença entre aquilo que ele adquiriu em Harã e aquilo que ele adquiriu agora, depois de comer daquilo que Melquisedeque ofereceu para ele? A diferença é a seguinte: o que Abraão adquiriu em Harã foi aquilo que ele adquiriu com a força do seu braço. Aquilo que ele adquiriu depois de ter tido contato com Melquisedeque foi fruto de uma aliança, de uma bênção sobrenatural. Eu não sei se você já assistiu, mas eu estava assistindo esses dias uma série no Netflix sobre o Bill Gates. Bill Gates é milionário, bilhardário. Aí todo mundo pensa assim, o cara é milionário porque ele é um gênio. E ele é. O cara é um ET. O sujeito é um ET. Desde criança o camarada já era mega inteligente. Aí todo mundo pensa, não, mas ele ficou milionário porque ele é um camarada mega inteligente, muito acima da média. Só que você, quando acompanha a história dele, diz que quando ele começou a pensar em formar essa empresa chamada Microsoft, ele e mais dois amigos, dois geninhos como ele, se enfurnaram num escritório, e eles iam para o escritório de manhã cedo, e levavam aquelas camas de armar. A gente no exército chama de cama de campanha. Quem é que já serviu o exército e já dormiu numa cama de campanha? Caramba, tem uma pessoa lá no fundo, olha lá. Aleluia. Já dormiu numa cama de campanha? Tem mais alguém? Deixa eu ver. Já dormiu naquela... Ah, agora começou a aparecer. Gente, aquela cama de campanha foi projetada no inferno. Porque aquela cama, ela é estreita, né? Porque ela tem que ser pequena para você carregar ela na mochila. Aí você abre aquele troço, aquilo é uma lona, que é uma armação de ferro, com um montão de molinha, que segura aquela lona. Aí você deita naquilo, tem sempre uma mola nas suas costas. Aí você vira para cá, mola, aí você vira para o lado de lá, outra mola, Você, das duas, ou você não dorme, ou você dorme de raiva. Você não dorme de cansaço, você dorme de raiva daquele negócio. Pois esses camaradas pegavam esse tipo de cama, levavam para o escritório, montavam lá, e às vezes eles ficavam até 2, 3 horas da manhã trabalhando, acordavam depois às 5 da manhã, emendavam, às vezes ficavam 3, 4, 5 dias seguidos, trabalhando o dia inteiro, e as pessoas pensam que eles progrediram por causa da inteligência. Não, a inteligência ajuda, mas eles progrediram porque trabalharam feitos loucos. Sabe que todo mundo já chegou à conclusão, quando você pergunta para os grandes gênios, cara, como é que é isso que você fez? Os grandes gênios já chegaram à seguinte conclusão: o meu trabalho é 10% fruto de inspiração e 90% fruto de transpiração. Abraão, ele em Harã, ele progrediu porque trabalhou. Mas o que Deus tinha para ele era muito mais. Deus honra trabalho e Deus desonra falta de trabalho. Quando você vai ao Novo Testamento, Paulo escreve para a igreja dizendo o seguinte: aquele que não trabalha também não coma. Simples assim. Não precisa trabalhar, mas também não vai comer. Fazer uma dieta forçada. Vai morrer de fome. Porque tinha algumas pessoas dizendo: Jesus vai voltar amanhã, eu vou parar de trabalhar, os irmãos vão me sustentar. É ruim, hein? É ruim. Aquilo que Abraão conquistou em Harã era fruto do trabalho, do esforço, mas aquilo que ele conquistou, gente, olha só o progresso na vida de Abraão.
Quando você vai agora a Gênesis 14, de 1 a 16, capítulo 14, nos mostra que Abraão saiu vitorioso de uma guerra contra 4 reis, chefiados por aquele sujeito que eu citei aqui, Quedorlaomer, era um desses 4 reis, e esses 4 reis já haviam vencido outros 5 reis, entre eles o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Agora olha só, os 4 ganharam dos 5, pegaram os despojos dos 5. Abraão ganhou dos 4, pegou os despojos dos 5 e dos 4. E agora Abraão tinha os despojos, foi acrescentado a Abraão os despojos de 9 reis. Não foi de 9 caras, de 9 reis. Não foi um despojo de 4 vagabundos, de 4 mendigos, de 4 andarilhos, de 9 andarilhos. Foi o despojo de 9 reis. De 9 reis, foi acrescentado ao patrimônio de Abraão o despojo de 9 reis. E aí você vai ver que depois de ter ceado com Melquisedeque, o rei de Sodoma veio para Abraão dizendo: olha, deixa eu conversar com Abraão para ver se ele me devolve os meus despojos que foram levados por Quedorlaomer e que agora pertencem a ele. Sabe o que Abraão fez? Devolveu e disse: pode levar, eu não vou ficar com nada porque eu já tenho o suficiente para mim e para minha família, e eu não quero que ninguém pense que eu prosperei por causa de um cordão de sapato ou um fio de roupa seu. Pode levar, porque Abraão não temia ficar no meio da estrada desprovido, porque ele sabia: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Abraão tinha agora um coração generoso. Gênesis 22, de 1 a 19, diz que depois do episódio do Monte Sinai, do Monte Moriá, Abraão sobe o Monte Moriá, levando Isaque para ser sacrificado. Deus interrompe Abraão na última hora, e ali Abraão entendeu de forma definitiva que Deus era o seu provedor. As dúvidas de Abraão acabaram quando ele entendeu que Deus era o seu provedor. Ele ia sacrificar Isaque, de repente o anjo do Senhor manda ele parar, ele olha para trás e tem um carneiro amarrado pelos chifres. Ele olha e fala assim: caramba, Deus é o meu provedor, Jeová Jirê. E a partir daquele dia, Abraão começou a chamar a Deus de Jeová Jirê. Quando você vai a Gênesis 24, versículo 1, Abraão, já viúvo, manda o seu servo mais velho, Eliezer, buscar uma esposa para Isaque. O primeiro versículo desse capítulo 24 começa dizendo o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Presta sua atenção nisso. Abraão já tinha idade, já era até viúvo, mas a Bíblia diz que quando esse Eliezer saiu para buscar uma noiva para o filho de Abraão, começa o capítulo dizendo que Abraão já tinha idade avançada e o Senhor o havia abençoado em tudo. Isso é parte da nossa herança em Cristo, sermos abençoados em tudo. Você vai mais adiante, Gênesis 24, o versículo 34 e 35. Eliezer encontrou a candidata, Rebeca. Ele vai pedir ao pai dela a mão de Rebeca em casamento, para Isaque. No versículo 34 e no versículo 35, ele diz o seguinte para o pai de Rebeca: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentas. Peraí, lá atrás a gente viu que quando Abraão começou a prosperar, ele tinha ouro, prata e gado. Agora ele tinha ouro, prata, gado, jumento, boi, camelo, servo, serva. Você está vendo um progresso nisso aqui? Porque a vontade de Deus é que você progrida. Se Deus deu progresso a Abraão, Ele tem progresso para dar para você que é filho, e um filho amado. É preciso crer. Gênesis 25, versículos 1 e 2, já idoso, depois do casamento de Isaque, Abraão se casou de novo. Abraão casou de novo.
estava viúvo, Isaac já casou, estou eu aqui cheio dessa riqueza, não tenho o que fazer com esse dinheiro todo, vou achar uma mulher aí, para ela ir para o shopping gastar essa grana. E a Bíblia diz que ele casou com uma mulher chamada Quetura, aquela que atura, uma criatura que atura. Quem é essa criatura que atura? Quetura. Depois de velho, Isaac já um homem feito, casado com Rebeca, e a Bíblia diz que Abraão com Quetura teve mais 6 filhos. Um time de basquete com um reserva, um time de vôlei completo, mais 6 filhos, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Esbaque e Sua, 6 filhos, já idoso, olhou para a tal da Quetura, ô criatura, vem cá na minha tenda, vamos bater um papo aqui, Quetura, vamos ver se você me atura. Teve mais 6 filhos com ela. Cara, Deus quer te abençoar até naquilo. Você está entendendo que a bênção de Deus não é simplesmente para a grana ou somente para a saúde, porque Deus abençoou Abraão em tudo. E Deus quer que você seja abençoado em tudo, para que você tenha um casamento abençoado e feliz. Não é propósito de Deus que você tenha um casamento descartável. É propósito de Deus que você tenha um casamento abençoado, que dure até que a morte os separe. E a gente sabe que as maiores crises dos casamentos acontecem quando falta grana. Só teve uma mulher na história que suportou um casamento sem grana, foi uma tal de Amélia, que eu não sei quem é essa mulher, mas que foi cantada aí. Amélia, que era mulher de verdade, não tinha a menor vaidade, achava bonito não ter o que comer. Ah, meu Deus, eu sonhei com essa mulher, Deus não me deu. Você consegue entender? A minha mulher, coitada, ela nem era aquele tipo que vai no shopping, quero isso, quero aquilo, quero outro, ao contrário, ela que me segura, quero isso, quero aquilo, e ela que me segura. Mas você entende que Deus abençoou Abraão de uma forma tamanha e tal, que ele foi restaurado em tudo, até na área sexual. E o camarada, depois de velho, ainda teve 6 filhos. 6 filhos com essa tal de Quetura. Você vai mais adiante. Gênesis 25, versículo 7. Diz que Abraão, os dias de Abraão foram 175 anos. E Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Numa outra versão, diz: Abraão morreu em ditosa velhice. Significa que Abraão não morreu num canto, passando mal, com tuberculose. Abraão foi vivendo uma vida ditosa, e morreu em ditosa velhice. O que significa esse termo ditosa? Próspero. Ele morreu numa velhice próspera. Ele morreu, ele estava bem, porque Deus deu a ele bênção em tudo. Em tudo Deus o abençoou. Abraão, entenda isso, Abraão não foi um homem perfeito. Se há uma coisa que Abraão não foi, foi um homem perfeito. E a Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Mas Abraão não foi um cara perfeito. Por 2 vezes ele mentiu a 2 reis diferentes a respeito da sua esposa. Não, diz para ele que você é minha irmã. E Abraão mentiu por um motivo muito nobre: salvar a própria pele. Não diga que você é minha esposa. Abraão não ficou totalmente convencido que Deus iria produzir um grande milagre para que ele e Sara gerassem um descendente. Embora quem tenha dito isso para ele não tenha sido um profeta, não foi um anjo. Quem disse para ele que ele ia ter um descendente nascido dele foi Deus em pessoa. Mas Abraão não acreditou muito nisso. Por quê? Porque ele, logo que a Sara deu uma ideia dele produzir esse filho com Agar, ele foi lá e disse: é mesmo, só pode ser. Deus tem coisas estranhas, caminhos estranhos para resolver os problemas da gente. Mandou Agar.
E Deus teve que dizer para ele: Abraão, não foi esse o método que eu estava bolando não, cara, é outra coisa, o papo é outro. Mas Abraão não ficou totalmente convencido. Abraão custou a crer que a terra de Canaã seria possessão sua e dos seus descendentes, embora quem tinha dito isso para ele também não tenha sido um profeta, um anjo, um arcanjo, mas Deus em pessoa disse para ele: Abraão, essa terra será tua. Mas ainda assim, ele é chamado de pai da fé. Quando você vai ao capítulo 26 de Gênesis, capítulo 26 descreve a vida de Isaac. Isaac é um personagem tão assim apagado na Bíblia, que outros personagens têm vários capítulos. Quantos capítulos tem na Bíblia falando sobre a vida de Davi? Uma penca. Quantos capítulos tem na Bíblia falando sobre Josué? Um monte. Quantos capítulos tem na Bíblia falando sobre Gideão? Vários. Quantos capítulos tem na Bíblia descrevendo a vida de Isaac? Um capítulo. Você sabe o que é interessante? Todas as vezes que Deus diz no capítulo 26 para Isaac, de Gênesis, que ele diz para Isaac que ele era um abençoado, ele diz assim: eu te abençoo por causa do teu pai, Abraão. O que Isaac fez para merecer ser abençoado por Deus? Nada. Isaac só teve que fazer uma coisa para ser abençoado: nascer na família certa, só. A partir dali, todas as bênçãos que vinham sobre Isaac vieram por causa do pacto que Deus fez com Abraão. Agora olha só, Deus fez um pacto com você, mas você e eu não participamos do pacto. O pacto foi firmado de Deus para com Deus, foi Ele e Jesus, mediado pelo Espírito Santo. E todas as vezes que Deus te abençoa, você tem que se lembrar: não é porque eu mereço, mas é porque Jesus conquistou para mim. Não é porque eu conquistei, porque eu sou inteligente, eu sou o máximo. Não. Jesus conquistou para mim. Eu posso trabalhar com segurança e tranquilidade, porque Deus prometeu que Ele vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Eu não preciso morrer de trabalhar. Eu não preciso me tornar um workaholic. Eu não preciso me enfurnar no trabalho e não ver os meus filhos crescer. Eu não preciso ficar com medo do futuro e não gastar o dinheiro que eu recebo para proporcionar para a minha família dias melhores, boas escolas, viagem para fora do Brasil, ou para fora do Rio de Janeiro, ou pelo menos para fora de casa, para ir na esquina tomar um picolé. Porque eu sei que Deus, Ele está no controle da minha vida. A minha aposentadoria, o meu futuro está nas mãos do Senhor. A minha aposentadoria não depende do INSS. A minha aposentadoria não depende do governo, não depende de pecúlio, não depende de pensão. A minha aposentadoria nem vai chegar, porque eu não vou me aposentar. Vão ter que me engolir até os 120. E eu vou chegar lá em ditosa velhice, correndo Ironman, porque Deus é bom, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele não falha, porque em todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém, porque nós temos com Ele um pacto, uma aliança que foi firmada de Deus para com Deus, para nos abençoar de maneira incondicional. Você e eu não fizemos nada. Jesus foi o animal do sacrifício. Ele foi o cordeiro, Ele foi o novilho, Ele foi o carneiro, Ele foi a pomba, Ele foi a novilha, Ele foi a rolinha, Ele foi tudo aquilo. O sacrifício foi Jesus naquela cruz. Você e eu só ficamos ali assistindo, e Jesus fez tudo para que agora você e eu tenhamos acesso ao trono da graça, para achar socorro em tempo oportuno. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tudo isso que Abraão viveu foi apenas uma alegoria para demonstrar que nós não somos abençoados porque temos méritos, mas porque Jesus, pelos seus méritos, pelo seu sacrifício, nos trouxe para dentro da sua família e nos colocou na condição de filhos amados incondicionalmente, nos colocou na condição de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa nova condição. Amém? Você e eu
quanto mais crítica for a sua situação, mais você precisa abrir a sua boca para declarar: a minha suficiência vem de Deus, a minha suficiência vem do Senhor, a minha suficiência vem de Jesus. Amém? Ele é o meu supridor, Ele é o meu sustentador, Ele é o meu pastor, Ele é aquele que toma conta da minha vida. Você pode afirmar essas coisas junto comigo agora? Fique de pé.